E se você já é investidor de fundo imobiliário, você com certeza já ouviu falar sobre o VGHF. Ele é um fundo bem baratinho ali, custando na casa dos seus R$ 10. E ele tem um dividendo espetacular, tá? Um dividendo até mesmo acima da média ali em relação aos seus pares. Só que agora, imagine só, você tem 500 cotas do VGHF11. Vale a pena você ter essa quantidade de cotas? E quanto que essas cotas renderia para você? Se já é o suficiente para você ter a sua liberdade financeira ou não, ou se é algum ponto importante que você precisa alcançar. Então, se você tem essas e outras dúvidas e quer conhecer um pouquinho sobre o VGHF, vem comigo nesse vídeo que nós vamos estar apresentando para vocês o Valora Hedge Fund, o famoso VGHF11. Só que antes da gente continuar com esse vídeo, você precisa se inscrever neste canal se você está buscando a sua independência financeira, porque eu também estou em busca da independência financeira. Então, junte-se comigo que juntos nós vamos mais longe. E lembrando também que eu mostro aqui toda a minha caminhada com os meus dividendos, os meus acertos e os meus erros em relação aos investimentos. Então, agora vamos deixar a enrolação e começar com este vídeo. O primeiro passo que a gente tem que estar olhando, que é um dos mais importantes, mas não o principal, que é o preço. O preço é o valor que a gente vai estar pagando a mercado. Lembrando que o VGHF11 é um produto de renda variável e de fundo imobiliário. Então, o que isso significa? O seu preço vai oscilar de acordo com a oferta e da demanda. Ele pode oscilar tanto para cima como para baixo. Hoje, ele está custando ali na casa dos seus 9,17, tá? Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, ele pode subir um pouquinho, pode descer um pouquinho, tudo depende. Agora, imagine só que a gente comprou o VGHF há um ano atrás. O que teria acontecido? Você teria um acumulado ali de perca de 1,21 por cota. Você, no primeiro momento, pode estar falando, nossa, mas eu perdi apenas R$ 1,21 por cota do VGHF11, não é muita coisa. Porém, a gente tem que estar olhando em uma porcentagem para conseguir fazer uma comparação coerente. Porque quando a gente olha aqui para o preço do VGHF11, ele está custando aí na casa dos seus R$ 10, qualquer R$ 1 que ele teve de queda no seu preço da cota, você vai ter uma perca ali de mais de 10%. Então, no caso do VGHF11, ele tem uma perca acumulada ali de quase 12%. Então, você precisa prestar sempre bastante atenção a este ponto, porque você nunca vai ter apenas uma cotinha do fundo, tá? A ideia é que você compre cada vez mais cotas de um fundo imobiliário, porque no começo ele vai estar pagando apenas alguns centavos, depois alguns reais, algumas dezenas de reais, centenas e até alguns milhares ali de reais, dependendo do seu nível de investimento. E agora, o quanto de dividendo que o VGHF11 está pagando? Lembrando que a gente está olhando para o passado do VGHF11, que isso é bastante importante, porque resultado passado não é garantia de resultado futuro. Só que quando a gente olha para o histórico do VGHF, de primeiro momento a gente pode chegar até se assustar. E o porquê que eu estou falando isso? Porque nos seus últimos 12 meses ele pagou mais de 16% somente de dividendo. É claro que se você pegar a desvalorização ali, mais o dividendo, vai ter quase que um balanço ali, tá? Então você vai ficar com um pequeno ganho ali de próximo de 5 a 6%. Só que agora o VGHF está custando R$ 9,00 e na época ele estava custando 10. Então pode ser algo um pouco mais interessante se você estava querendo entrar no VGHF antes, quando estava custando ali na casa dos seus 11, 12 reais. Agora está custando 9, está mais barato. Só que isso não significa que é um motivo para você comprar, porque existem outros indicadores que eu vou mostrar mais ao longo desse vídeo, tá? Só que muita calma nessa hora. E agora, desde o seu IPO, ele já pagou quase que 30% de dividendo yield. Lembrando que o VGHF11 é um fundo imobiliário ali bem novo. Então ele foi criado ali na casa de março ali do ano de 2021. Então é um fundo bem recente, ele não tem um histórico tão grande que a gente consiga analisar. Só que agora, se a gente pegasse o seu último dividendo, que foi de 9 centavos, e multiplicasse por 500 cotas, que é o motivo deste vídeo, quantos reais que renderia para você? Algo próximo ali de R$ 45. Gabriel, mas como assim algo próximo? Se eu pegar 500 e fazer vezes 9 centavos, vai dar ali 45. Sim, só que eu já expliquei em vários vídeos meus que fundo imobiliário
todo o dividendo dele que ele vai distribuir para o cotista vem através dos seus CRIs, ali no caso do VGHF11. Então, quanto mais dinheiro que o VGHF11 está ganhando, mais dividendo ele vai distribuir. Então, se ele ganha menos dinheiro, menos dividendo ele vai estar distribuindo. Então, esse é um ponto bastante importante que você precisa ter em mente, de que o dividendo dele não é algo fixo todo mês. Tanto que quando a gente olha para o histórico do VGHF11 aqui, a gente vai conseguir ver que no mês de dezembro ele pagou 9 centavos, já no mês de novembro ele pagou 10 centavos. Só que se a gente pegar lá em dezembro do ano de 2021, ele estava pagando próximo de 18 centavos por cota. Então olha só o quanto de dividendo que ele está pagando. Mas Gabriel, por que que teve essa queda de dividendos de um ano de 2021 de 18 centavos por cota para agora de 9 centavos por cota? Tudo isso é explicado ali no seu relatório gerencial, porque quando você abrir o seu relatório gerencial, você vai entender os recebíveis ali que o VGHF11 tem em carteira. E eu vou dar uma palhinha para vocês do porquê caiu tanto ali o seu ali, pagamento de dividendo ali e o seu lucro ali em relação ao VGHF11, em relação às suas operações. Só que muita calma nessa hora, tá? Vamos continuando. Só que agora, se você tivesse 500 cotas, quanto que você teria que desembolsar ali para você conseguir receber esse dividendo? Algo próximo ali de R$ 4.500. Então, dá um dividendo ali bem próximo de 1%. Muita gente vai achar que é pouco, muita gente vai achar que é muito, só que preste atenção neste número, que é bastante importante se você está buscando a sua independência financeira. Porque a gente sempre fala muito de uma bola de neve do bem. E quando você possui 500 cotas do VGHF11, lembrando que é apenas um exemplo, hein? Você vai conseguir atingir um número mágico que você consegue comprar mais cotas do mesmo fundo sem desembolsar nenhum real. Então vamos supor que você não consiga aportar em janeiro, fevereiro e março. Não importa, somente com os dividendos recebidos do VGHF11 você já vai estar conseguindo ali fazer a sua bola de neve aumentar, porque você vai estar conseguindo cada vez comprar mais cotas. Isso que é realmente que importa, porque 500 cotas do VGHF11 rende apenas R$ 45. Então você não vai conquistar a sua independência com apenas R$ 45. Só que isso vai ajudar você a engrenar cada vez mais rápido. Porque vamos supor que você compre 10 cotas do VGHF11. Só que se você já consegue ali ganhar R$ 45 de dividendo, então todos os meses você vai conseguir estar comprando um pouco mais de 4 cotas. Então junta com as 10 que você já compra, mais 4 já são 14 cotas todos os meses. E a ideia de você fazer investimento é sempre pensar a longo prazo, para que cada vez mais você compre ali mais cotas que vão te gerar mais dinheiro e que você ganhe cada vez mais. Algumas informações básicas aqui do VGHF11, tá? De uma maneira mais resumida, porque este vídeo não é uma análise específica do VGHF11. É apenas algumas informações básicas que todo investidor que está pensando em ter o VGHF11 ou tem o VGHF11 precisa saber de que sua liquidez diária é gigantesca, tá? Ele é um fundo que custa na casa dos seus R$ 10, então é extremamente negociado. O seu último rendimento foi de 9 centavos, algo próximo de 1%, como a gente já viu. O seu patrimônio líquido, que é o tamanho do fundo, é algo ali próximo de 667 milhões. Seu valor patrimonial é de 9,16, com seu PVP de 1 nesse exato momento. Lembrando que ele está com uma rentabilidade no mês acumulada de mais de 5,7%. Então, esse mês em específico, o VGHF11 acabou subindo demais. Só que, agora, como que você sabe ali de uma maneira bem rápida ali se um fundo está com desconto ou não? Quando você olha para esse PVP. Esse PVP indicaria para você o preço justo do VGHF11. Então, o preço justo dele ali seria de 9,16 e hoje ele está sendo negociado em 9,17. Então, hoje ele está no seu preço justo de quanto que ele realmente vale. E hoje o VGHF11 está a sua maior parte do seu dinheiro atrelados ao CRI, que seria próximo de 62%. Só que não é somente isso. O VGHF11 ele tem uma estratégia ali bem diferente do que a gente está acostumado em relação aos fundos imobiliários, porque ele também tem FDIC, também tem ação. Então, quando você compra o VGHF11, ele tem um risco maior ali do que somente um fundo imobiliário que está acostumado a investir em CRIs, principalmente porque tem bastante cota subordinada.
E também tem uma parte de valor. O que seria essa parte de valor? É quando você investe ali pensando um pouco um prazo um pouco maior, só que buscando um retorno maior para o cotista. Então, quando você compra uma ação, você não está esperando que ela suba ali apenas 0,5% ou 1% como os fundos imobiliários pagam. É claro que você está querendo comprar essa ação e que ela suba muito mais. Então, o VGHF11 tem essa característica especial. Então você precisa ter bastante atenção, que tem uma parte dele ali que não rende dinheiro todos os meses. Porém, quando faz um lucro ali ou uma perca ali nas ações ali que na parte do seu valor do fundo imobiliário, vai acabar impactando bastante no seu resultado. Pode ser tanto para positivo, dependendo da gestão, como pode ser para negativo. Então tudo depende. E eu também disse que eu iria explicar o que estava acontecendo com o dividendo do VGHF. De maneira bem resumida, tá? Que é assim, hoje você consegue ver que a maior parte do seu patrimônio está alocado em IPCA. Então, quando a gente olha para o IPCA no passado, nos últimos 12 meses, ele está em decrescente, principalmente nos últimos meses que teve uma deflação, um IPCA negativo. Só que quando você pega no ano de 2020, 2021, você vai acabar observando que o IPCA estava numa crescente. Então, todos os meses o VGHF11 estava pagando cada vez mais, então chegando no pico no mês de dezembro. Depois disso, ele não conseguiu manter ali os seus pagamentos por conta do IPCA. Então o IPCA começou a cair e com isso também caiu os seus dividendos, porque se ele tem uma dívida atrelada ao IPCA, cada vez que o IPCA diminui, ele vai receber menos dinheiro. Se o fundo recebe menos dinheiro, ele distribui menos dinheiro para o cotista. Então, de maneira resumida, é bem isso que acontece no caso do VGHF11. Então, já vamos encerrando esse vídeo por aqui, porque já ficou mais grande mesmo do que eu imaginava. Só que não se esqueça de se inscrever e se você quer saber mais informações, quer que eu faça uma análise mais detalhada ali do VGHF11, já comenta aqui pra gente que seus pedidos será uma ordem. Não se esqueça de se inscrever e valeu, falou!